Com uma personalidade forte e músicas marcantes, Amy Winehouse fez história, com uma voz inigualável e sempre demonstrando seu grande talento. Porém, sua vida foi destruída por vícios e más escolhas. Olá, esse é o canal Literando na Madrugada, sejam todos bem-vindos. Gostaria de deixar aqui meu muito obrigada pelo crescimento do canal, estou muito feliz, então não sou nada realmente, né? Então, muito obrigada pelo apoio. Deixa o like de vocês aí se vocês estão gostando, deixa uma crítica construtiva aí que será muito bem aceita. Então, vamos à história de hoje. Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983, em Southgate, no bairro de Londres, numa família judia de 4 pessoas e de tradição musical ligada ao jazz. Seu pai, Mitchell Winehouse, era motorista de táxi e sua mãe, Janice, era farmacêutica. Amy ainda tem um irmão mais velho, chamado Alex Winehouse. Ela cresceu também nesse bairro de Southgate, onde estudou música na Ashmole School. Então, desde os primeiros anos, Amy esteve em contato com o mundo musical, já que em boa parte dos seus tios maternos eram músicos profissionais de jazz. Além disso, seu pai tinha o costume de cantar com ela os clássicos de Frank Sinatra. Então, nessa parte, assim, o pai dela teve coisas muito negativas, mas o lado positivo dele, ao meu ver, foi que ele incentivou muito a Amy a cantar, que na verdade era um sonho dele também. Então a Amy passou uma boa parte da sua infância e da adolescência presenciando a infidelidade do seu pai. Então o pai dela tinha um caso com uma colega de trabalho e que mais tarde essa mulher se tornou a esposa dele. Então aí que a gente começa a entender a fase difícil da Amy, que tudo começa lá da infância, que a gente vai entendendo direitinho, que essa parte do pai dela foi algo muito forte para o emocional da Amy, e principalmente a mãe dela, que não conseguia dizer um não para Amy, então a Amy não tinha limites, e isso é muito triste, porque uma criança sem limite vai se tornar um adulto difícil, né, e ele vai procurar o seu limite de uma forma mais destrutiva. Então, seus pais se divorciaram quando a Amy tinha apenas 9 anos de idade. Então, a Amy e seu irmão eles ficaram sob a custódia da sua mãe. E na mesma idade, ela foi muito incentivada pela avó Cynthia, que também era cantora. Então, a Amy vem de uma família aí com uma grande família de artistas, incentivadores dela, né? Então, essa avó dela, ela incentivou a Amy a se matricular em uma escola de artes particular, para promover então a sua educação vocal e pela lá ela se expressar da forma que ela gostaria, né? Porque acho que ela percebia que a Amy ali tinha um talento, mas ao mesmo tempo tinha uma melancolia dentro dela, então seria uma forma de ela ir lá nessa escola chamada Sylvia Young, para ela ir lá expressar mais essa dor, expressar mais essa arte, só que, no entanto, ela foi expulsa, porque a Amy ela não tinha disciplina. Então, como eu falei anteriormente, a Amy não tinha limite, né, principalmente da sua mãe. Eu acho que do pai também não, porque o pai era um cara bem negligente com ela também. Então, o primeiro álbum de estreia foi o Frank, chamado Frank, foi lançado em outubro de 2003, e o material foi gravado durante o ano de 2002 e 2003. Compôs o álbum e tinha influências de jazz. Então, em fevereiro de 2004, a Amy recebeu 2 indicações a premiações de melhor artista feminina britânica e melhor cantora. E foi um ano bom para ela. No início de 2005, ela começou uma turnê com uma nova série de concertos no Reino Unido e também, posteriormente, daí viria a público a sua dependência em álcool. Então, os anos que a Amy esteve afastada da indústria musical foram extremamente conturbados, porque a Amy estava sem inspiração para compor músicas, então estava totalmente improdutivo, e a criatividade também estava esgotada e tudo mais, e aí ela estava vivendo alguns momentos conturbados de drogas, e ela mesma declarou que não tinha nada sobre o que escrever. Quer dizer, ninguém quer ouvir um segundo álbum sobre como promover o primeiro. Então ela estava totalmente sem inspiração
para o segundo álbum. Então foi nesse período aí que ela acabou conhecendo o Blake em um desses pubs que ela gostava muito de frequentar, né? Ela era muito da noite e que ela iniciou uma relação amorosa. Uma relação bem complicada, abusiva e que chegou ao fim. E que quando chegou ao fim esse relacionamento, a Amy teve momentos muito sombrios. E que se agravaram também com o falecimento da sua avó Cynthia. E ela era muito apegada a essa avó dela, então foi um momento bem difícil para Amy de suportar. Então é uma série de acontecimentos na vida dela que foi levando a essa degradação emocional e física. Então o Blake era bem complicado, ele teve uma infância bem difícil, tanto que a Amy falava que ele era a versão masculina dela, eles eram muito parecidos. Então tiveram uma vida bem complicada na infância, ele vivia trabalhando em empregos com pouca capacitação, ele trabalhava em casas noturnas, acredito que pela descrição ele não durava muito nos trabalhos dele. Ele era um cara complicado também, então. E aí, em um mês de namoro, então era uma coisa muito intensa e doentia, ela tatuou o nome do Blake em cima do seu seio esquerdo, sobre o seu coração, e o Blake ele foi mais discreto, ele tatuou atrás das suas orelhas o nome da Amy. Então eles ficaram juntos de uma maneira mais oculta diante da imprensa por 2 anos. Eles casaram em 2007 numa cerimônia que custou apenas 65 euros e nossa, era bem complicada a relação deles, porque às vezes eles apareciam em público com diversos hematomas. Eles meio que se automutilavam, acredito que havia uma agressão ali, era algo bem doentio, ele também tinha muito controle sobre ela, ele morria de ciúmes dela, tanto depois que eles se separaram, ele ficava controlando a vida dela através das revistas, jornais, porque a Amy era o tempo todo, né, na mídia. Em meio a toda essa turbulência, né, a Amy, digamos que ele apresentou umas drogas mais pesadas para ela, crack, né, tudo mais. E aí ela foi explicando a situação dela e foi através disso que também ela teve inspiração para escrever o seu segundo álbum. Então, meio ao vício, em meio ao rompimento que ela teve com ele, foi muita inspiração para escrever o segundo álbum, que é muito bom o álbum dela. Porque tu sente mesmo a dor que ela passa nas letras, nas composições, até mesmo a música Rehab, né, que é a da reabilitação, que ela tava muito mal, ela emagreceu muito, sendo que ela tem bulimia, né, ela traz isso desde a infância dela e aumentou muito também com a morte da avó dela. E essa música também é a questão da reabilitação, porque ela tava muito mal e o pai dela disse que não, que ela tava bem, que ela podia continuar, né? Vamos lá, vamos gravar e tal, tu tá bem, não precisa ser internada. Aí por isso que ela compôs isso, que até mesmo na música ela fala, né? O meu pai disse que eu tô bem e eu não vou pra internação. É uma coisa bem complicada a história dela, né? Com o pai dela, se tu for analisar, assim, é muito estranho, né? Esse pai dela é muito tóxico. Um pai muito abusivo também, né? Então, de certa forma, ela repetiu nos relacionamentos dela. O segundo álbum dela foi estrondoso, serviu muito, assim, pra ela alavancar mesmo diante as polêmicas da vida dela. Ela ganhou o Grammy, então, de Artista Revelação, em 2008, de Best Pop Vocal também, melhor performance, então. E quem anunciou o prêmio, então, tem aqui no YouTube, né? É bem emocionante, porque ela não acreditava, assim, que ela tinha recebido o prêmio. Foi o Tony Bennett, que ela admirava muito, né? Um cantor de jazz, seu grande ídolo, na verdade. Então ela não esperava. Ela aparentemente estava bem nesse dia também, né? E é um vídeo bem emocionante de se ver, então. Até a questão, assim, de fazer turnê, né? Ela saiu em turnê, ela não tava em condições nenhuma. Simplesmente colocavam ela dentro do avião. Não, vamos lá, avião, jato, enfim, eu não sei, né, o certo. Mas colocavam ela lá. E não, tu vai fazer, tu vai cantar. E ela, nossa, era um show horrível, né? Porque ela não tinha condições, ela tava exausta emocionalmente, fisicamente. E o próprio pai, o empresário, né,
participar disso, era um sadismo horroroso em cima dela. Algo muito, muito triste, muito complicado, né? Então, assim, nossa, a que ponto chega uma família a fazer isso com ela, né? O próprio pai. E era muito triste porque isso gerava dinheiro também, porque ao mesmo tempo que ela tava lá toda drogada, bêbada, aquilo ali, muita gente ria dela, servia de chacota, muitos humoristas tiravam ela, né, pra rir dela e tudo mais. Então, vergonhosa essa situação no momento que as pessoas tinham que ter empatia com ela. Então, essas pessoas não gostavam dela, ao meu ver, entendeu? Não eram fãs nem nada. Ir lá num show pra rir e debochar, tu não gosta dela, tu não gosta da arte que ela proporcionava, entende? Amy morreu aos 27 anos, em julho de 2011, por intoxicação alcoólica. Então ela foi encontrada morta. E muito triste, né? Todo mundo ficou muito abalado. A Amy era uma grande artista. É um ícone, né? Porque ela cantava muito bem, ela tinha uma voz única. Aos 27 anos, assim, uma morte bem precoce. Ela fez estilo, né? Ela tinha o estilo próprio dela, aquele delineado dela. Era bem marcante, era bem Amy Winehouse. O cabelo dela, o estilo anos 60, as roupas dela, muito lindas. Sempre gostei muito, apaixonada pelo estilo dela. Uma grande artista mesmo, assim, que ela falava da dor dela mesmo, de tudo, assim, que desde a infância, né? Acredito que é uma depressão ali infantil que não foi tratada e foi levada até a vida adulta, né? Questões de não ter limite dos pais, o pai muito tóxico, ela ouvia o pai, e daí depois um relacionamento também que acabou se repetindo, né? Através do Blake, que era abusivo, controlador e... enfim, uma série de acontecimentos trágicos, né? Mas ela é uma voz de uma geração também, marcou muito, igual a ela, realmente não há. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Deixa um comentário aqui, o que vocês acham realmente. Comenta aqui sobre a história dela, esse fato aí de pais tóxicos que existem mesmo, né? Queria ver a opinião de vocês. E o quanto é importante a gente se impor, né? E notar mesmo que há parentes, que há pais, mães. Infelizmente é triste pensar, é triste, mas existe. E a gente tem que se impor, né? E para também não repetir relacionamentos abusivos, acordar assim, poxa, o que eu tô fazendo, né, da minha vida, o que eu tô fazendo comigo? Acordar para essas questões de drogas, de destruição, né? O que tá por trás de uma autodestruição? Tem um psicológico aí, tá muito abalado, tem uma infância, né? Então, por isso que eu acho interessante analisar essas histórias, ver desde a infância o porquê que ocasionou, né? Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, então, obrigada aí por terem visto o vídeo até o fim e até breve.